Oi, pessoal, tudo bem? Vamos agora começar o nosso penúltimo tema da apostila, né? Nós vamos falar agora sobre um novo período, que é o período do romantismo. Nós falamos do rococó, do seu exagero, né? Falamos do neoclássico, que é o retorno lá à cultura grega e romana, né? A influência muito forte dessa cultura. E agora nós vamos entrar no romantismo, que vem para se opor, né? Aí a essa frieza, a essa temática do neoclássico, ok? Então vamos conhecer aí o romantismo. Bom, essas páginas eu aproveitei da apostila de vocês mesmo, porque ela tá bem legal, tá bem completa. Começa na página 20, onde tá do neoclássico ao romântico, e ela vai terminar aqui na página 22, tá? É onde a gente vai falar de romantismo. Depois da avaliação, que a nossa avaliação vai até o romantismo, depois da avaliação nós vamos ter o último tema, que aí é o teatro, a dança e a música clássica, ok? Desculpa, é o teatro, a dança e a música clássica, tá? Passando pelo teatro romântico, que vai ser o nosso último tema dessa apostila do terceiro bimestre, tá? Então vamos começar aí a conhecer o romantismo. Então, do neoclássico ao romântico, do objetivo ao subjetivo. Então aí a gente já tem no tema desse tema, né, o tema dessa parte da apostila, desse capítulo, a gente já tem aí mostrando que um é oposição do outro, ok? Então, no século XIX, desenvolveram-se novas perspectivas para a arte, que alternavam muitas das concepções estéticas que vigoravam durante o neoclassicismo. Foi o período do romantismo, movimento estético que influenciou de diversas maneiras os artistas e a arte de praticamente todo o Ocidente, apesar das diferenças existentes na cultura de cada país. E é muito interessante porque cada artista do romantismo ele cria uma característica. O tema normalmente é o mesmo, né, dentro do mesmo período, porém as características elas são é, dependentes de cada artista. Cada um cria realmente uma forma de se expressar. Vocês vão ver isso lá na frente, tá? Então, o romântico pode grifar, gente, o que eu vou falar, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem aí, ó. Que o romântico, ele quase sempre aparece como uma reação e oposição ao clássico, tá? Em alguns aspectos, aproxima-se do barroco até, porque ele tem um pouco de claro e escuro, tá? Bem e mal, e também um contraste aí, tá? Desse claro e escuro. O, o romântico valoriza a espontaneidade, o sentimento e a imaginação, dando preferência para o emocional. Então é a partir daí que os artistas começam a colocar o seu sentimento e o que eles sentem naquele momento nas obras. Porém, eles não expressam de uma forma muito clara. Eles vão expressar demonstrando através da natureza, tá? Então, eles vão dar sempre uma preferência ao emocional. O emocional de si próprio, ok? Então, é uma arte individual. Ela não é um sentimento coletivo. Cada artista sente de uma forma e vai expressar isso de uma forma. O artista romântico se sente um ser solitário, reflexivo a respeito de sua existência e com uma visão de mundo centrada na sua individualidade. O artista traz à tona o seu mundo interior. Então, quando a gente vê uma obra do romantismo, a gente tem que analisar para poder entender o que está por trás realmente aí dessa obra. E eles vão dar uma abordagem emocional nessas obras, porém tornando
o tema, né, voltado ao que é sublime. E que isso, na verdade, refere-se à natureza. Então, a maioria das abordagens dos temas do período do romantismo tem a ver com a natureza. Então, é trazer o sentimento, essa abordagem emocional, né, do seu sentimento, do que está interiorizado, do seu mundo interior, porém eles vão se expressar através da natureza, ok? Como nessa obra aqui, por exemplo, que a gente encontra, ó, Bestart, a gente vê montanhas rochosas, Picolander. Então, a gente vê uma natureza sublime, idealizada, perfeita, tá? Isso é uma narrativa muito forte do romantismo, ok? Então aqui ele fala, ó, o artista romântico dedica-se à produção de obras que privilegiam a abordagem emocional, o que pode ser compreendido como uma busca nostálgica da experiência selvagem e do contato com o sublime, ou seja, tem um retorno à natureza. E normalmente essa natureza, ela é idealizada. O que é uma natureza idealizada? Ela é perfeita, ela é majestosa, tá? Ela é sublime. Então, a investigação dos próprios impulsos naturais refere-se à representação da natureza, ora agitada e ora calma, tranquila, serena, como vocês estão vendo aí nessa imagem, tá? Tem dinamismo, tem a dramaticidade muitas vezes e principalmente ela demonstra a emoção humana em relação a isso, ok? Deixa eu pôr aqui para a gente falar um pouco sobre a saudade do passado, que é bem importante. Ó. Então, o século XIX é o século da Revolução Industrial, que causou grandes mudanças tecnológicas para a população europeia. A partir daí, a gente tem cidades maiores, né, cidades grandes, com fábricas, galerias de esgoto, automóveis, ruas pavimentadas, e essas mudanças ocasionaram em uma nostalgia à natureza. É uma natureza percebida, que a gente percebe na arte, tá? Então a gente é como se a gente matasse a saudade dela olhando para as obras de arte, tá? E tem inúmeras descrições do mundo natural, como um refúgio, um espaço mítico, ok? Fonte de força e de inspiração. A natureza idealizada é um tema recorrente no romantismo. Justamente porque parecia oferecer um contraponto ao artificialismo da vida urbana que estava surgindo. Então, as cidades, elas aumentam e elas acabam se tornando o que a gente conhece hoje. Claro, de uma forma bem mais leve, né? Não tão pesada como a gente tem hoje, grandes arranha-céus, ruas totalmente pavimentadas, poucas árvores. Naquela época não era tanto assim, mas já causava esse conflito, ok? Continuando aí, a paisagem aparece na produção pictórica do romantismo como uma forma de integração entre o sublime e a realidade que eles viviam, a realidade cotidiana. Paisagens que abrigaram acontecimentos históricos, fatos verídicos, inspiravam os artistas. O objetivo dessas passagens históricas, distanciadas da representação pictórica, era destacar o desejo do saudosismo e do estilo romântico. Então, é como se eles desejassem voltar ao passado, mas não tão passado quanto o neoclássico, que volta lá para o estilo grego-romano. Eles retomam aquela natureza vivida anteriormente, né, antes dessa revolução industrial surgir, ok? E essa representação histórica, ela também destaca aí o desejo desse saudosismo, ok? Então, o saudar
o querer voltar a acontecer aquele momento, ok? Como em algumas obras que nós vamos ver. Por exemplo, essa obra, nessa histórica pintura narrativa, conta um evento de forma pictórica. Então, William Turner expressa o poder da natureza e do heroísmo do homem por meio do olhar de um pintor romântico. Então, aqui a gente vê a natureza, porém, ela está representada de uma forma mais agitada. E se ela está de uma forma agitada, ela contém um conflito, ok? A gente consegue visualizar aqui no número 1, ó, o uso de pinceladas rápidas e inclinadas. Deixa eu aproximar aqui. Para descrever um mar tempestuoso. Então, é aí onde que a gente percebe que ela está agitada, que tem um conflito. Na 2, a aplicação de uma fina camada de tinta branca sobre certas áreas da obra confere um caráter esfumaçado e enevoado e nebuloso, criando a sensação de mares turbulentos, ok? Na terceira, a elevação de pesadas ondas que batem fortemente contra a proa do navio deixa a impressão de um naufrágio eminente. Então a gente já percebe, mesmo sendo essa obra sem muitos detalhes, contando mais com a cor, né, e aí as manchas, a gente percebe que a coisa aqui está um pouco agitada e que vai acontecer alguma coisa ruim. Então, essa parte onde ele coloca a espuma em evidência, está demonstrando que o barco já vai começar a entortar, a virar, né? E a 4, onde tem a parte mais escura, que é os tons de tinta marrom na parte inferior da tela, transmite a sensação do poder violento do mar. E é onde relembra um pouco do barroco, onde tem o claro e o escuro da obra. Então seria como o bem e o mal, o conflito, né, que é interno que a pessoa está aí sentindo neste momento. Então essa natureza ela surge em meio de manchas, né? E a paisagem em si ela é composta de imagens etéreas. Então a gente percebe que tem pessoas ao fundo, mais barcos, né? Um navio bem lá no fundo, a onda, o mar se movimentando. Porém, isso é etéreo, isso não é completamente cheio de detalhes, ok? Figuras entre neblinas, vapores, e o pintor de um estilo, o Turner é um pintor de estilo peculiar, então a maioria das obras dele a gente vai ter essa representação, tá? E ele representa uma figuração que se formaliza com a ausência de linha, de contorno e destaca-se pelo uso das manchas e grandes áreas de calor. E a gente consegue identificar, apesar das manchas, né, claramente o que a obra está querendo demonstrar. E quando a gente remete àquele sentimento, também o sentimento fica bem claro aqui pra gente. O sentimento de conflito, né? O sentimento angustiante, de desespero, talvez, pela situação da obra. Vamos conhecer então alguns artistas para vocês perceberem a diferença entre um artista e outro do mesmo período, tá? Mas antes eu coloquei aqui as características do período dos artistas românticos, a característica do romantismo. Então, o cultivo da emoção, da fantasia, do sonho, da originalidade, evasão para mundos exóticos, onde se podia fantasiar e imaginar, como naquela tela anterior dos índios. A exaltação da natureza sublime, a natureza perfeita, ok? Gosto pela Idade Média. Então, algumas obras a gente vai ver esse retorno aí à Idade Média e alguns temas ainda falam um pouco da mitologia, ok? É, passando aí um pouquinho pelo a saída do clássico, do neoclássico, tá? Defesa dos ideais nacionalistas, tem algumas obras que ela fala um pouco sobre essa defesa nacionalista,
como esta obra, né, com a bandeira da França, de liberdade, né, defesa dos ideais nacionalistas de liberdade individual, de liberdade do povo, de igualdade, ok? Individualismo, visão de mundo centrada no sentimento do indivíduo. Então, o ser solitário, pensante, ok? Ou a representação aí da natureza ativa, tá? Ou hora tranquila, ou hora agitada, tá? Subjetivismo, o artista idealiza temas exagerando em algumas das suas características. Por exemplo, a mulher é vista como uma virgem frágil, a noção de pátria também é idealizada, a paisagem também é idealizada, é perfeita, sem imperfeições, ok? E essa temática, tá? Do sofrimento, da emoção. Ela é bem colocada também. Então, aí nós vamos temos aí, então, o Gaspar David Friedrich, que faz sempre essa menção ao pensamento, à solidão, né? A reflexão, uma forma de sentir, de observar a natureza, ok? Ele tem muito essa característica. É dele essa obra, que é uma das obras que mais caracteriza aí o romantismo, do homem solitário olhando né, em cima de um Alpe para o fundo, né, com a névoa, onde você vê o homem, a solidão, a reflexão, a observação da natureza, também o apreciar da natureza, tá? Essa obra é bem característica em relação aos temas do romantismo. Temos também o Joseph Mallory William Turner, que é mais conhecido como William Turner, e ele tinha como representação aí nas suas obras o poder da natureza. Então, a principal temática do Turner, desculpa, foi o poder da natureza sobre o ser humano. Fenômenos naturais, catástrofes e a força e fúria da natureza, né, que são constantes em suas obras, como, por exemplo, a obra Naufrágio, que é esta obra aqui. Tá? Então, aqui a gente, em meio a manchas também, né, a gente vê as águas aqui e o naufrágio, as pessoas aqui ao meio. Então, ele sempre vai mostrar, aqui era velocidade em chuva, né? Aqui novamente a força da natureza, as ondas, os barcos, novamente naufrágio. Então, ele demonstra claramente, e é uma das características do William Turner, a força aí da natureza em relação ao homem, ok? Também uma forma de apreciação, também tem a emoção, a natureza idealizada, porém a força dessa natureza sobre o homem, ok? E depois do William Turner, né, que também é muito famoso dentro desse período, nós temos o excêntrico Goya. E para falar um pouco sobre ele tem obras que são muito marcantes, né? Obras que trazem aí à tona histórias que são muito interessantes. Então, para falar um pouquinho dele, eu peguei um videozinho de 8 minutinhos, é bem curtinho, mas é bem ilustrativo e bem interessante. Então, vamos aí assistir. O século das luzes também projetou suas sombras. Por um lado, o otimismo iluminista possibilitou grandes avanços nas áreas do conhecimento humano. E por outro, abriu caminho para os horrores da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas. E nada representou melhor essa contradição que a obra de Francisco de Goya e Lucentes. Oi, eu sou o Alex, e no Super Leituras de hoje vou falar sobre a biografia desse que foi o maior artista espanhol em atividade durante a passagem do século XVIII para o XIX. Goya
nasceu em 30 de março de 1746 em Saragoça, mais precisamente no povoado de Fuendetodos. Filho de um dourador de retábulos e da herdeira de uma decadente família da nobreza rural local, viveu sempre em condições econômicas precárias, como comprova um documento escrito por ocasião da morte de seu pai, que revelava: não fez testamento porque não tinha o que deixar. Já aos 5 anos, iniciou seu aprendizado artístico. Aos 12, tornou-se aprendiz de José Luzano, que ainda se valia do quase inexistente estilo barroco, e que, segundo Goya, foi quem ensinou os princípios do desenho. Em 1763, aos 17 anos, começou a empreender uma série de viagens a Madrid para participar do concurso anual da Academia de São Fernando, tentando, sem sucesso, ganhar uma bolsa de estudos na Itália. Apesar do fracasso, foi durante esse período, que durou até 1770, que ele estreitou laços com Francisco Baillot, que seria seu mestre, amigo e cunhado, e Anton Mengs, prestigiado artista neoclássico da corte de Carlos II, com quem pôde aperfeiçoar seus conhecimentos sobre desenho e luz e sombra. E pouco tempo depois, entre 1772 e 1774, ele se consagrou como um dos melhores pintores espanhóis da época, quando pintou os vivamente coloridos murais sobre a vida da Virgem Maria. Em 1773, casou-se com Maria Josefa Baillot. E em 1775, mudaram-se para Madrid, para morar na residência de seu cunhado Francisco, que lhe conseguiu um emprego na Real Tapeçaria de Santa Bárbara. A partir daí, passa a receber diversas encomendas, e apesar de seu estilo inovador gerar certo desconforto, conseguiu achar um meio termo, fazendo concessões ao realizar obras religiosas, como se observa em seu Cristo Crucificado, de 1780, que lhe garantiu o ingresso na Academia de São Fernando. Por outro lado, como retratista, não cedia, e seu naturalismo chegava a ser brutal. Ainda assim, agradava a clientela. Desde então, o artista passa a ser extremamente requisitado e se torna o pintor mais importante de toda a Espanha, passando a frequentar a corte, estabelecendo relações de amizade com o próprio rei Carlos III, que retratou inúmeras vezes. O que o levou a afirmar: dos reis para baixo, todos me conhecem. E de fato, pouco tempo após a morte de Carlos III, em 1788, Goya foi nomeado pintor de câmara por Carlos IV. Apesar de trabalhar para o Estado monárquico, Goya aderia em silêncio aos ideais do iluminismo e via com bons olhos as notícias que recebia sobre a Revolução Francesa. Em 1792, Goya contraiu uma doença que o deixou à beira da morte e que custou sua audição. Não totalmente recuperado, porém ativo, em 1795 foi nomeado diretor de pintura da Academia de San Fernando. No mesmo ano, estabeleceu amizades com os duques de Alba e, segundo se suspeita, após a morte do duque, sua relação com a duquesa foi além da amizade. Sua paixão por ela foi provavelmente o que gerou duas de suas obras mais famosas, A Marra Desnuda e A Marra Vestida, pintadas entre 1801 e 1803. Em 1797, devido a complicações de saúde e diferenças de pensamento dentro da academia, onde propunha uma agenda baseada na liberdade criativa, Goya retirou-se para a Andalucia. Seu desejo por liberdade e a introspecção forçada pela surdez deu origem ao período do Goya visionário. Livre das encomendas, o artista realizou uma série de águas fortes intituladas Os Caprichos, em que criticava duramente a sociedade, as superstições e a ignorância, tudo com um estilo escandalosamente inovador. A publicação das obras em 1799 revelou seu apreço pelos ideais iluministas e lhe rendeu uma denúncia no Tribunal da Inquisição, da qual seus bons relacionamentos o salvou. E nesse mesmo ano foi nomeado primeiro pintor de câmara, com um soldo absurdamente alto, o que só fez aumentar sua contradição interna. Durante esse período, o
O artista explorou sua originalidade ao mesmo tempo em que passou a se preocupar com temas sociais. Dessa vez, nem as obras religiosas escaparam de suas pinceladas soltas, ágeis e violentas, que passavam a se contrapor ao mundo da corte com o qual convivia e para o qual trabalhava. Em 1808, por ocasião da invasão francesa, foi encarregado de viajar a Saragoça para retratar as consequências da passagem das tropas napoleônicas. Mais uma forte dose de contradição. Ele defendia os ideais liberais do bonapartismo, queria o fim do absolutismo e da Inquisição, mas não podia tolerar o terror que os franceses impunham a seus compatriotas. Durante o reinado de José Bonaparte, irmão de Napoleão, Goya jurou fidelidade e permaneceu como pintor de câmara. E quando Fernando VII retomou o trono em 1814, permaneceu no cargo, mas sem gozar da amizade e da confiança do novo rei. Nessa fase, vemos as pinturas e gravuras que revelam a face escura, tanto dos defensores do antigo regime quanto dos liberais, satirizando os absurdos da Inquisição e as trevas que a ocupação francesa trouxe, em vez da tão esperada iluminação. São desse período a série de 80 gravuras, Os Desastres da Guerra e a icônica 3 de Maio em Madrid, que o artista fez questão de pintar mesmo 6 anos após o acontecimento, para ter o gosto de dizer eternamente aos homens para que não sejam bárbaros. O artista ainda empreendeu nos muros de sua propriedade, a Quinta del Sordo, a série Pinturas Negras, que anteciparia em mais de um século o surrealismo. Em 1824, exilou-se na cidade de Bordeaux, fugindo da perseguição aos liberais em andamento durante o reinado absolutista de Fernando VII. Continuou produzindo maravilhas até a sua morte, em 1828, aos 82 anos de idade. Em sua longa e produtiva vida, Goya fez notar que nossas contradições internas são parte de nós, que na vida real não existem mocinhos e vilões, e que na guerra os dois lados sempre estão errados. Gostaria de ver. E essa contradição, né, esse sentimento que Goya tinha, ele expressava muito fortemente nas suas obras. Quando as coisas estavam indo bem, a natureza era um pouco mais calma, mais sublime, ou na parte escura, que era quando ele queria expressar sua revolta, ok? É bem interessante esse artista. E aí nós vamos para o próximo. Temos aí também Delacroix, então Eugène Delacroix, que pintou, né, a famosa obra da Liberdade Guiando o Povo, que é um clássico do romantismo, né? Ele coloca aí bem nesse momento que a França estava passando por toda essa turbulência, então ele coloca aí um símbolo, né, da liberdade guiando o povo, segurando a bandeira, com os jovens que participavam dessa revolução. E aqui também a obra do desespero, né? Então, ele fez obra falando da esperança, ele fez obra falando do momento político, ele fez obra falando da natureza, e também fez obra falando aí do desespero, mostrando um pouco do desespero humano, ok? Também foi um artista muito importante desse período, Delacroix, e sua obra principal aí, a mais conhecida, é definitivamente A Liberdade Guiando o Povo. Ele gostava muito de representar essas revoluções, ele era até conhecido aí como um rebelde, né, por ser um entusiasta, né, dessas grandes revoluções. E o interessante é que ele ficou tão empolgado, né, com essa obra, que ele fala que o mau humor dele, né, estava desaparecendo graças ao trabalho árduo que ele estava realizando com essa obra. E aí ele cita: embarquei num tema moderno chamada barricata, porque a moça está em cima de uma barricata. Mesmo que eu não tenha lutado pelo meu país, pelo menos pinto para ele. Então, demonstrando aí essa valorização do país, que é também uma das características do romantismo, ok? Bom, pessoal, é isso. Mostrando para vocês aí que é um período super importante. Normalmente, quando a gente fala de romantismo, a gente já imagina cenas românticas, né?
idealizadas, mas na verdade o que é idealizado é a natureza, e é sempre uma reflexão, uma busca, uma demonstração de sentimento, de revolta, muitas vezes, sim, idealizadas com a natureza, redemonstradas através da natureza, mas também colocada de uma forma bem clara, muitas vezes na obra, ok? Então, é tema de vestibular, principalmente em comparação ao neoclássico e ao rococó, que são períodos contrastantes, ok? Então, vocês precisam ficar aí ligados nessas diferenças entre um período e outro, a valorização aí do exagero, a fuga, né, da sociedade para dentro das grandes residências, né, dos grandes castelos e dos grandes jardins. O neoclássico, que retoma o clássico, a valorização do que era naquele período, e o romântico, que na verdade não fala tanto de romantismo, mas de heroísmo e da natureza, onde se valoriza o sentimento, a emoção, se baseia em temas que retoma a natureza e também ao heroísmo, ok? Então tenham em mente essa diferença, porque isso é clássico, literalmente, né? E cai em vestibular. Então espero que vocês tenham curtido, pessoal. Um beijão e até o nosso próximo tema.